Shalom, Boker Tov. Desejo a todos um ótimo quinto dia de trabalho, né? E vamos falar a respeito de algo que já foi muito dito, né? Mas que, com o passar do tempo, né, vai ficando mais evidente, tanto para aqueles que conseguem enxergar, como para aqueles que estão a cada dia mais cegos. Então, nós vamos falar hoje sobre o dia mau, tá? Eu conversava agora, enquanto fazia o calendário de hoje, né, com uma irmã, e ela me dizia justamente isso, né? Nossa, como passou essa semana, né? Depois de amanhã já é Shabat de novo. Sim, realmente, mas isso tem um motivo, isso tem uma razão especial de ser, né? E isso não é apenas uma sensação, tá? Isso está realmente ocorrendo, isso está realmente acontecendo, né? A gente olha para o relógio ou do celular, eu nem uso mais relógio, né? Desde que surgiu o relógio no celular, e notamos que as horas parecem passar da mesma forma, né? Ou seja, a gente vê lá no relógio, meia-noite, 1 hora, 2, 3, 4, daí para frente, né? Se você tem um compromisso às 3 horas da tarde, e essa pessoa for uma pessoa que faz o que combina, né? Com certeza às 3 horas da tarde você vai estar encontrando essa pessoa, não é isso? Por quê? Porque ambos estão antenados no relógio. Só que o que eu estou falando aqui é algo um pouco mais profundo, né? Para isso, vamos começar lendo aqui um texto encontrado, né, no sermão profético de Yahushua HaMashiach, né, em Matitiahu, Mateus capítulo 24, versículo 22. É quando ele está falando já mesmo, né, daqueles últimos dias, né, daqueles últimos tempos que ocorrerão antes de sua chegada para se iniciar o milênio, né? Ele diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria ou se manteria viva. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Eu estava lendo uma matéria, né? Eu gosto muito de ler, né? Principalmente notícias, tudo, né? Eu gosto de ler qualquer coisa, desde criancinha, né? Eu devo isso à minha amada mãe. Uma pena, infelizmente, que ela não enxergue, né? Tudo isso que a gente enxerga. Ela é católica e meu pai não tem preferência alguma por nada. É uma pena, né? É uma pena porque seria muito bom ter minha mãe comigo, ter meu pai. Mas tudo bem. Eu tenho a minha esposa que vale por todos eles, né? Mas voltando ao que eu estava dizendo. Eles também têm essa sensação. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua e disser, nosso tempo está voando, qualquer pessoa vai dizer, é incrível. Então, nós vemos que o Mashiach diz, né, que se não fossem abreviados aqueles dias, não se salvaria ou não sobraria nenhuma carne viva sobre o planeta. Mas que por causa dos escolhidos, que serão aqueles que estarão vivos na sua vinda, né, esses dias então seriam abreviados. Quando eu era da cristandade, né, quando eu ensinei muitos púlpitos, né, e eu ensinava errado, porque eu dizia que os dias seriam abreviados no sentido de que, por exemplo, se era para se passar um ano, iria ocorrer em 6 meses. No fundo, eu não estava explicando tão errado, porque o que está acontecendo é um aceleramento do tempo que está, inclusive, provocando
todos esses acidentes naturais. Mas eu falava que eu estava lendo um artigo, né, um artigo científico, que falava a respeito, né, de que todo o sistema solar está já desde 2011 para cá, eles começaram a estudar esse fenômeno, né, em 2015, mas que todos eles já estão sabendo que os planetas estão mudando sua órbita lentamente. Mas esse lentamente é coisa que levaria milhões de anos, né, e está acontecendo a cada dia. Inclusive, né, uma prova disso é a Lua. Né? A Lua, quando ela fica negra, né, que é a Lua nova, quando ela aparece como crescente, para nós que moramos aqui no Brasil, por exemplo, nós sempre a vimos assim, né? Como se fosse um C. Observe a Lua agora. Vocês vão ver que ela aparece como se fosse um U ou um V. E quando ela aparece à tardezinha, e aí você a vê até a manhã seguinte, você vai ver que na manhã seguinte ela está um U de ponta cabeça. Ou seja, isso já faz parte dessa mudança. E com essa mudança na órbita dos planetas, né, todos, o tempo também mudou. Na verdade, os nossos relógios continuam contando aquelas horas, mas o tempo na realidade é bem menor. Por que nossos relógios continuam contando as mesmas horas? Observem. Os polos da Terra estão se invertendo. Todo relógio, não digo esses eletrônicos aqui, né? Porque esses aqui recebem informações via internet exterior, né? Mas todo relógio, por exemplo, o Big Ben, é tido como a hora mundial, né? Ele é mecânico e ele é feito de aço, as engrenagens dele, tudo. Essa pequena mutação que está ocorrendo com os polos está afetando o girar dele. E você pode perguntar para qualquer pessoa um pouco esclarecida, ela vai saber te dizer que o horário que eles dizem como mundial é o horário do Big Ben na Inglaterra. Tá? Então tudo é baseado nesse Big Ben. Então, por exemplo, quando a gente fala hora de Brasília, existe um fuso horário em relação ao Big Ben, não é isso? Mas se o Big Ben está acelerado, é acelerado também o nosso tempo. Então, para nós, o dia continua tendo 24 horas. Mas observe se o seu dia tem 24 horas. Mas prosseguindo, eu tenho falado, né, assim, bastante vezes, né, rapidinho com vocês, porque nós estamos chegando num tempo que vai ficar tudo muito difícil, muito mesmo, né? Eu estou vendo já irmãos assim caindo, né, tropeçando e caindo, e mal começou. Há 15 anos eu e minha esposa nós viemos sendo, né, vamos dizer assim, pelo Pai, preparados justamente para esses momentos. Como eu já disse várias vezes, em 15 anos nós somos 5 vezes despejados por falta de dinheiro para pagar o aluguel. Há 7 anos atrás eu tive que vender meu carro e nunca mais consegui comprar um e nem quero. Que carro gasta. Então a gente vem a cada dia cortando custos para poder se manter vivo, para fazer a obra. Que a minha esposa é costureira, ela ganha um dinheirinho que dá para ir às vezes ao mercado.
Eu poderia estar aí trabalhando na minha profissão e ganhando muito bem, mas eu não tenho mais tempo para isso. Por quê? Porque escrever demanda tempo, ensinar demanda tempo, gravar vídeos demanda tempo, e onde eu mais, vamos dizer assim, utilizo o meu tempo é conversando com aqueles arrim que estão estudando e que têm as suas dúvidas a serem tiradas. Que quando eu passo um estudo para alguém, aqueles que já me conhecem sabem. Eu não vendo estudo nenhum. Tem muita gente por aí com dor de cotovelo, né? Pelo trabalho que a gente faz, não querendo ser enaltecido, porque quem nos faz fazer é o próprio Pai. Mas eles não fazem nada, né? Eles só sabem criticar, eles só sabem dizer que tal fulano é oportunista, outra não sei o quê. Não, o que nós pedimos é para sobreviver, para poder estar fazendo o trabalho, né, de alimentar as pessoas e de alertá-las, né, do momento em que nós estamos vivendo. Eu estou vendo aqui bastante gente já, né, antenado, mas eu não vou escrever nada porque eu vou perder o raciocínio, tá? Como não tem nada escrito, eu tenho que seguir aquilo que o Ruach HaKodesh me transmite. Mas, então, sobre o tempo, é isso, né? Vamos ler mais um texto, né? Na verdade, antes de ler o texto, eu quero dizer uma outra coisa, né? A grande maioria das pessoas, né? Ultimamente eu venho falando muito assim sobre os livros, né? Que estão contidos na palavra de Yahu, que foram escritos após o nascimento, a vida, a morte e ressurreição de Yahushua. Por quê? Porque tenho sido procurado por muita gente que está saindo agora de Babel. Agora que estão entendendo, né, que evangelicalismo é o próprio romanismo, que judaísmo é uma religião, não está na palavra, enfim, que religiões não existem, né? Então, eu tenho sido procurado, né, vamos dizer assim, por pessoas nos últimos 15 anos. Mas de uns tempos para cá, digamos de 2 anos para cá, eu percebi que dentre essas pessoas estão surgindo mais pessoas que já chegam conversando comigo, depois de terem assistido a vários vídeos, né, tem quase 900 vídeos no ar, depois de terem absorvido algum conhecimento, né, em alguns dos livros que eu escrevia, que eu chamo de apostilas, né, e já chegam assim, quase prontos, né? Alguns até circuncidados já. Então, isso é bem aquilo que o Mashiach, né, fala na parábola da semente. Teriam aquelas sementes, cairiam nas pedras, elas cresceriam rapidinho, com alegria, como tudo, e puf, depois não encontrar água, não encontrar terra, e não iriam sobreviver por causa do sol forte. Depois tem aquelas que caem em outro solo, até aquelas que caem no bom solo. E essas frutificam. Não significa que essas tenham seguidores ou que essas montem uma igreja que tenha 1 milhão de seguidores. Não. Frutificar na palavra significa irmos cultivando os frutos que o Espírito nos dá, que são 7. Então, hoje eu tenho tido mais encontros assim, né? Às vezes pessoas que dizem Boker Tov, às vezes, eu quase nunca conversei, tem gente que eu nem conheço, e que de repente chega em mim falando a mesma língua. Aí eu digo, mas como é que a gente se conheceu quando, né? Porque é tanta gente, é tanta coisa, é tanta, sabe? Ontem, por exemplo, meus horários de dormir são completamente malucos. Eu acordei, estava de noite. E a Eliane estava trabalhando ainda, né? E eu olhei para ela e disse assim, hoje ainda é sábado? Eu já não sabia se nós estávamos no domingo, sabe? Eu vivo mais ou menos assim, ainda mais pelo fato de eu estar sempre antenado na lua, pelo calendário, a gente acaba
se confundindo um pouco, né? Porque nós vivemos na realidade uma inverdade e uma verdade. A inverdade é o calendário gregoriano e a verdade é o calendário lunar. Só que as nossas contas tudo vence no calendário gregoriano. Então a gente tem que estar ligado, né? Porque senão a gente acaba ficar devendo para todo mundo, né? O que vai ser normal daqui para frente, né? Como eu disse agorinha, tem irmãos aí que estão caindo de boca no chão pelo fato de que estão sem emprego, pelo fato de que estão tendo problemas para manter a família, né? E não percebem que isso é um teste que o pai está fazendo neles para que eles possam aguentar o finalzinho, né? Porque nós estamos terminando as primeiras dores, nós estamos entrando agora nas dores maiores e vai ter um momento que vão ser insuportáveis. E se as pessoas não forem testadas pelo pai, se as pessoas não forem compreendendo que se elas tinham um padrão de vida, elas têm que ir diminuindo os seus gastos, elas têm que ir caindo esse padrão, ou elas vão pirar e vão seguir a rota do mundo, desesperadas, e vão dar com a cara na porta, né? Porque a porta vai fechar já já. Então, aquela parábola da semente tem tudo a ver. Mas vamos ler aqui o que diz o Rabino Shaul, né? Vulgarmente chamado de apóstolo Paulo, né? Ele diz assim: e isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa libertação está agora mais perto de nós do que quando recebemos a fé. Percebe? Observem, o próprio Ravino diz, né, que a fé não é única. Não adianta eu falar, não, porque eu nasci nessa religião e meus pais me ensinaram, eu frequentei a vida inteira e eu vou morrer nela. Vai mesmo, né? Literalmente você vai morrer nela. Shaul também nos diz o seguinte, que de fé em fé. Por quê? Porque o pai não joga no nosso colo tudo que ele tem que jogar. Homem algum aguentaria o peso. E o Mashiach diz que o fardo era leve. Então, o pai vai nos mostrando as coisas na medida em que elas vão surgindo em nosso intelecto. Ele vai ligando, né? Como se assim como funcionam os neurônios, né? Eles transmitem de um para o outro. A mesma coisa ocorre conosco. Nós vamos assimilando conhecimento e muitas vezes não vamos entendendo. Mas aí o Ruá de Yahu, ele faz com que liguemos as coisas, né? Como eu sempre digo, é como se caísse a ficha, né? Você lê um texto, ou você escuta alguma coisa, ou você assiste um estudo, ou você conversa com alguém, e essa pessoa te diz uma palavrinha que parece mágica, né? E você então passa a compreender um monte de outras coisas, né? E pode ter certeza que quando você recomeçar a sua leitura, que nunca deve parar, você deve começar em Gênesis, terminar em Apocalipse e voltar para Gênesis, né? Eu procuro fazer isso desde de 1982, tá? Então, por quê? Porque hoje eu leio a palavra e encontro coisas que parece que eu nunca tinha lido. A verdade é que eu já tinha lido, mas com uma interpretação muito diferente da que eu tenho hoje. Então, a palavra toda é inspirada, como diz Kefa, né, o apóstolo Pedro, para o entendimento. Ela é uma coisa só, entendem? Shaul também diz o seguinte: remindo o tempo, por quantos dias são maus. Observem, já foi o tempo em que, por exemplo, uma pessoa chegava a mim, que eu sou da opinião, né, que o que está escrito em Atos 2:47 é verdadeiro, né? Que porque aqueles emissários estavam praticando exatamente o que o pai pedia, todos os dias era acrescentado ao povo, à nação e a Shuru, aqueles que haveriam de ser libertos, que comporiam, né,
essa nação eleita pelo Pai. Então eu acredito que qualquer pessoa que me chame por e-mail, telefone, Facebook, WhatsApp, ou que chegue a mim na rua, enfim, de alguma forma chega até mim, eu creio que essa pessoa tenha sido enviada pelo Pai. Até que demonstre o contrário. Mas a coisa está tão no finzinho que eu mudei até a minha forma de agir. Por exemplo, quem entrou para ser meu amigo há pouco tempo deve ter notado que eu estou fazendo uma coisa que eu não fazia. Por exemplo, eu deletei 532 pessoas porque elas não tinham fotografia. Eu acho que uma pessoa que se esconde não é legal. Entende? Por que se esconder? Tem vergonha de si próprio? Observe, se nós temos que amar nosso próximo como a nós mesmos, nós não podemos ter vergonha de nós mesmos. Eu sei que eu não sou bonito nem nada disso, mas e daí? Eu não estou aqui para demonstrar beleza, eu não estou aqui para ser um padrão de beleza, eu não estou aqui para nada disso, eu estou aqui para falar o que está na palavra. Então eu dou minha cara para bater. E assim tem que ser todo aquele que é do Pai. Porque, de qualquer forma, como está escrito, tudo virá à tona, tudo virá à luz, nada ficará escondido, né? Então Shaul diz, remindo o tempo por quantos dias são maus, em Efésios 5,16. Então, o que eu tenho feito? Quando uma pessoa me chama para amigo, eu já vou e digo diretamente, no ato, assim, aceito, vou na página da pessoa para ver em que time ela joga, né? E que tipo de baboseira ela está metida. E já mando uma mensagem de boas-vindas e perguntando, veio a quê? Quer estudar? Porque eu não sei se vocês perceberam que qualquer pessoa que sai da cristandade ou do judaísmo, uma semana depois já se sente rabino, né? E aí começa a ensinar as coisas mais absurdas possíveis. Terra plana, Yahushua negro, e por aí vai, né? E muitas outras piores, né? O pessoal da NON, o pessoal... Tudo isso existe, tudo isso está acontecendo. Menos o Mashiach negro, menos a Terra plana, é claro. Mas isso tudo faz parte do plano do Pai. Nós não temos que estar preocupados com isso. Nós temos que estar preocupados em satisfazer a vontade do Pai. Então eu já percebo, né, com a resposta da pessoa. Por exemplo, outro dia um rapaz me chamou para amigo, eu imediatamente fui na página dele, achei muito besterol, mas tudo bem. Eu falei, o cara deve estar saindo da cristandade agora, só tem besterol mesmo. Mas o que acontece? De repente, eu, ao perguntar a ele, a que veio? Quer estudar? A resposta dele foi, eu quero estudar, mas no momento eu não posso porque eu estou trabalhando muito. Eu falei, então por que você me chamou para mim? Eu não posso mais perder tempo. Remir o tempo é você utilizar o tempo de forma correta. Porque da mesma forma que o tempo está passando correndo, nós temos pouco tempo para nos doar para aqueles que realmente foram chamados. Para aqueles que realmente não estão vivendo um sonho. Não. Para aqueles que entendem o que está acontecendo e para aqueles que estão sendo ajudados pelo Pai por intermédio do HaKodesh. Tá? Observe, como eu falei lá de Atos 2:47, né? Shaul também nos diz em Efésios 6:13 o seguinte, portanto, tomai toda a armadura de Hu, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Percebem? A nossa vida é cheia de percalços, cheia de problemas, justamente para que nós possamos ficar fortes. Observem que várias vezes é dito na palavra
que os tímidos, covardes, não herdarão o reino. Porque o povo Yashuru é um povo que não é covarde. É um povo casca dura. Por quê? Porque o próprio Pai testa todos os dias para ver, né, até onde chegamos e também para nos ajudar a amadurecermos e a ficarmos mais casca dura. Observe, está escrito em Tiago, que o Pai não vai testar ninguém além daquilo que ele possa suportar, porque aí seria sacanagem. E o Pai é justo. Então, por pior que esteja a sua vida, poderia ser pior. Se você não aguenta, se você desiste, se você cai, como muita gente eu estou vendo aos montes, né, caindo, é porque você, na verdade, no máximo, era joio. Porque diz que o joio é muito parecido, né, com o trigo. Mas fora isso, você não é nada. Porque o joio, sim, é parecido com o trigo, ele está ali, ao lado do trigo. Mas se você, no primeiro momento que você começa a passar por problemas, que geralmente o que nos mais afeta é a parte financeira, que é o que rege, né, esse mundo, você não consegue fazer nada sem o dinheiro. Se você já se entrega, se você já capota, se você já se afasta da verdade, se você já começa a pôr em primeiro lugar o batalhar grana do que o amor ao Pai, aí o Pai te entrega mesmo. Lembre-se, a eleição só vai ocorrer no momento final. Ou quando você for ressurreto, ou quando o Pai lhe der um novo corpo, né, se você estiver vivo até o retorno do Mashiach. Então ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Yahu, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Porque não vai ser fácil não, meus irmãos. Tem muitos textos, tem muitas profecias dizendo que os homens irão cair ao chão, irão dobrar os seus joelhos. E não no bom sentido, porque vão adorar, né, a Yahu ou a Yahushu que está vindo. Não, no mau sentido. No sentido de que não aguentarão. Está escrito também que muitos pedirão a morte, não morrerão, porque o Pai durante o período vai querer, não vai dar a morte para essas pessoas. As pessoas vão ter que sofrer aquilo que elas plantaram. Então, essa armadura, que todos já devem conhecer, que estão lá em Efésios, né? São 7, né, peças. São aquelas que os apóstolos lá de Atos 2,47 estavam se utilizando. Ou seja, eles eram obedientes e praticavam toda a vontade, lei, enfim, de Yahu. Eles eram um povo. Então, você tomando essa armadura, você se solidifica, você fica mais forte, você, né, vai ter uma espada na mão, entendeu? E finalmente eu quero dizer o seguinte, né? Assim como eu não sei se eu vou ser salvo, eu dizia até para essa irmã, era umas 6 horas da manhã, eu dizia para ela que eu já não aguento mais o mundo, né? Qualquer coisa assim, eu nem saio de casa, sabe? Eu não vejo porquê. Fazer o quê, né, fora de casa? É que aqui eu ainda tenho montanha para ir, aqui eu ainda tenho... Mas, por exemplo, se eu ainda vivesse onde eu nasci, que é São Paulo, né? Com certeza eu ficaria mais enclausurado ainda, né? Porque só de ouvir as notícias eu já me sinto mal com esse mundo. Porque, como diz, esse mundo jaz, né, nas trevas, no maligno. O ser humano rege o mundo. E o ser humano não existe um só bom. Então é complicado. Então, é interessante, né, porque essa sensação, né, de não se ter a certeza de estar
realmente sendo encaminhado para o livramento, para a herança, para o povo e para viver o milênio, né? Juntamente com Hamashiach. Shaul diz sobre isso, né? Dele mesmo. Ele diz assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Então, observe, o próprio Shaul, ele diz claramente, isso em 1 Coríntios 9, 27, que ele não tinha a certeza da salvação. Ninguém tem. Nós temos a esperança. Então, meus irmãos, eu peço que meditem nisso que eu disse. E que saibam que eu estou aqui à disposição de todo aquele que realmente for do povo, que realmente estiver buscando o amor do Pai e amá-lo. E amar ao Pai é fazer o que Ele manda. Não é você viver a sua vidinha dentro, né, daquele conforto que você já está habituado. Não, sabe, não, é você sair da sua zona de conforto e passar a viver aquilo que o Pai lhe der para viver. A partir do momento que você começa a fazer isso, então você pode se dizer um servo. Antes, não. Eu desejo um ótimo quinto dia de trabalho. Eu desejo toda a paz que Yahushua HaMashiach tinha, né? Porque ele disse que deixou para nós, que é a paz que provém do Espírito de santidade de Yahu, né? E espero que reflitam e que saibam que eu estou aqui, mas agora bastante seletivo, né? Eu estou aqui para ensinar, não para ficar ouvindo besteira. E a cada dia mais casca grossa. Tá? Nós estamos chegando naquele ponto em que nós vamos estar colhendo o joio e queimando. Então, eu já sempre fui bastante agressivo na minha pregação. E a cada dia me torno mais. Então, meus irmãos, eu desejo toda a shalom de Yahushua HaMashiach, desejo que tenham um ótimo dia e que reflitam muito nisso. Leiam notícias, observem o que está acontecendo no mundo. Não fiquem se iludindo aí com Temer, tá? Não terá tempo para essas coisas acontecerem, pois estão em primeiro lugar aquelas coisas que o Pai nos deixou bem claro no livro de Daniel, que nos últimos dias nós conseguiríamos ver. Beijo na testa e no coração, foi muito bom estar com vocês, é uma pena que isso não seja num local onde pudéssemos estar juntos e agora nos abraçarmos, mas logo, logo estaremos juntos e poderemos estar tendo um contato mais íntimo, né? Um contato assim, corpo a corpo, um contato realmente, né? Então, um grande beijo na testa e no coração, shalom, shalom, fui.